Olá, pessoal! E que tal a gente fazer uma viagem no tempo desde 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada, até os dias atuais em 2025? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que está no coração da nossa vida em sociedade: a democracia brasileira. E olha, não vai ser um papinho chato de sala de aula, não. Vamos entender como funciona na prática essa tal democracia que tanto a gente ouve falar e por que ela é tão importante na vida de todos nós. Você já parou para pensar? Por que a gente vota? Por que existe o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República? Tudo isso tem uma lógica e uma história, e principalmente uma função na nossa vida cotidiana e relação direta com essa tal democracia. Em 1988, o Brasil estava saindo de mais de 20 anos de ditadura. Imagine, uma geração inteira que cresceu sem poder escolher os seus governantes. Foi então que vem a nossa Constituição Cidadã, assim chamada por Ulisses Guimarães, que foi quem presidiu a Assembleia Constituinte na época. A Constituição de 88 trouxe algo revolucionário. Ela não só restaurou a democracia, mas criou também uma democracia com características muito específicas. Nosso centenário José Afonso da Silva disse que a Constituição estabeleceu uma democracia participativa e não apenas representativa. O que isso significa na prática, Karina? Que as pessoas não vão apenas às urnas votar de 4 em 4 anos ou 2 em 2 anos, mas elas participam ativamente do Estado através do plebiscito, referendo, iniciativa popular de leis. Lembra da proibição da venda de armas em 2005? Pois é, a democracia participativa funciona e foi feita através de um referendo. E a Constituição de 88 criou ainda um Estado democrático de direito. Um Estado de direito onde há leis e um Estado democrático onde há eleições. Então a democracia é a fusão dos dois. Um Estado tem o poder que vem do povo e deve ser exercido dentro das regras constitucionais. Mas agora vocês podem estar se perguntando, mas por que é que nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário separados? A resposta está num filósofo francês chamado Montesquieu, que em 1748 escreveu um livro chamado Espírito das Leis. E lá ele teve uma sacada genial. Ele percebeu que se todo o poder ficar concentrado nas mãos de uma só pessoa, ele vira um tirano. Então ele propôs dividir o poder em 3. Um que faz as leis, legislativo. Um que executa as leis, executivo. E um terceiro que julga quando algum dos outros poderes extrapola o que está na lei, o judiciário. E aí nós temos os 3 poderes que se controlam mutuamente. Por exemplo, o presidente pode vetar uma lei do Congresso. E o Congresso, por sua vez, pode derrubar esse veto, pode até mesmo derrubar uma medida provisória. E o Supremo declara uma lei inconstitucional. Mas quem nomeia os ministros do Supremo? É o presidente da República, com a aprovação do Senado. É um chamado sistema de freios e contrapesos. Um avança, o outro freia. Um abusa do poder, o outro caça a ordem ou a lei. De 1988 para cá, a nossa democracia passou sim por muitos testes. Nós tivemos o impeachment do Collor em 92, a consolidação da estabilidade econômica do Plano Real, alternância no poder entre diversos partidos, outro impeachment em 2016 com a Dilma Rousseff, mas a nossa democracia sempre se mostrou resiliente. E os momentos mais tensos, as instituições, elas funcionaram e ainda funcionam. Quer ver? Quando há crise, o Congresso julga o impeachment, o Senado. É o Judiciário que mantém o Estado de Direito. E é o sistema eleitoral que garante o quê? A alternância no poder. Professor e desembargador aposentado lá do Rio Grande do Sul, Ingo Sarlit, um grande constitucionalista brasileiro, ele disse que a nossa Constituição criou um catálogo impressionante de direitos fundamentais. Direito à saúde, educação, moradia, meio ambiente equilibrado, tudo isso está lá, garantido na Constituição. Mas é claro que entre o papel e a realidade há um longo caminho a percorrer. Mas o que importa é que a estrutura está na Constituição, funcionando e se aprimorando de acordo com as necessidades da nossa sociedade para a evolução do nosso povo. Agora pense comigo, como a democracia se reflete no processo penal? Já pararam para pensar?
Num regime autoritário, despótico, tirano, quando alguém é acusado de um crime, basicamente ele já está condenado. Forca, guilhotina, exílio. Na democracia é diferente. A pessoa tem direito de defesa, pode contestar as provas, tem direito a um advogado. É o que a gente chama de paridade de armas. Significa que a acusação e a defesa devem ter as mesmas oportunidades no processo. Se o promotor apresentar uma testemunha, a defesa também pode. Se pode requerer a perícia, a defesa também pode. Se a defesa aponta uma nulidade no processo, a acusação tem que ter o direito de se manifestar sobre ela. É um jogo justo. O contraditório e a ampla defesa, que estão lá no artigo 5º, significa que ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal, sem a chance de se defender adequadamente das acusações. Tem o direito, portanto, de saber do que está sendo acusado, de ver as provas que pesam contra a pessoa, de apresentar a sua versão dos fatos. E o tal do duplo grau de jurisdição? Esse garante que um condenado, por exemplo, pode recorrer para uma instância superior. É uma segunda chance que é dada a ele agora, para que aquela decisão que foi desfavorável e acabou condenando essa pessoa por um crime, por exemplo, possa ter a revisão dessa decisão por um grupo de juízes, um colegiado de magistrados. Mas aí você pode se perguntar, e quando o Supremo julga diretamente sem passar por outras instâncias? Não tem duplo grau de jurisdição. Aí a Constituição estabelece a chamada competência originária. E a própria Constituição estabelece que determinadas autoridades, presidente, ministro de Estado, parlamentares, que cometem crimes, eles vão ser julgados diretamente lá no Supremo, sem passar pela primeira nem pela segunda instância. Isso gera uma discussão interessante sobre a chamada prerrogativa de foro ou foro privilegiado. A gente já falou sobre esse assunto aqui. Por outro lado, entende-se que as autoridades com foro especial, elas gozam de uma proteção especial para livrá-los de perseguições políticas. E muitos questionam se isso não violaria o princípio da igualdade em ter a chance da revisão dessa decisão. É uma constante tensão na democracia, equilibrar de um lado e proteger as instituições e a igualdade perante todos na lei. O debate nesse ponto ele é sempre atual e, mais uma vez, fala-se em proposta de emenda para se alterar a Constituição e acabar com o foro privilegiado. A gente já falou desse assunto. A democracia ela não é perfeita, nunca foi nem nunca será, mas é o melhor sistema que temos para garantir que o poder não se concentre nas mãos de poucas pessoas e que todos tenham voz na condução dos interesses do nosso país. E é importante frisar, anota aí, democracia não é só votar de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, como no caso de eleições municipais. Não! Democracia é participar, é cobrar, é se informar, é exercer os seus direitos e, principalmente, cumprir os seus deveres. É ser credor e devedor ao mesmo tempo. É uma construção de todas as pessoas, um pouquinho todos os dias. E a nossa democracia, ela completa 37 anos em 2025 e continua, como disse lá atrás, se aprimorando e sendo, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, resiliente. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, siga a nossa página nas redes sociais, curte esse vídeo, compartilhe e até a próxima.